Olá pessoal, tudo bom? Então hoje nós vamos aprender algo novo, né? Nós vamos aprender sobre equação do primeiro grau. Então a partir de agora o nosso aprendizado vai para um outro campo, a gente sai um pouco dos conjuntos numéricos e começa a trabalhar com a álgebra. A álgebra é a ciência da matemática responsável quando nós trabalhamos com variáveis, com letras, né? Cálculos com letras, que vocês tanto ouviram falar a partir de agora nós vamos começar a trabalhar. Então esse primeiro vídeo é uma introdução, é a parte inicial do conceito de uma equação e de como resolvemos ela, da parte mais conceitual mesmo. Vamos lá então. Então, antes de falarmos exatamente sobre uma equação, nós precisamos entender alguns conceitos iniciais, algumas coisas básicas sobre isso. A primeira coisa é o que é uma incógnita da equação. Incógnita, pessoal, a definição de uma incógnita é aquilo que eu ainda não conheço. E numa equação é mais ou menos o mesmo sentido. Nas equações, as incógnitas são representadas por letras. Normalmente usamos o x, tá? Então, a incógnita da equação é aquilo que a gente não conhece. A gente quer descobrir, por exemplo, numa equação, o valor do x. Então, essa é a nossa incógnita, né? A gente quer descobrir, por exemplo, na equação o valor da letra B. Aquela é a nossa incógnita. Ou seja, a letra é aquilo que a gente quer descobrir o valor. Vocês já vão entender um pouco melhor o que seria isso. Vamos ver então um exemplo, né? Uma situação problema, para a gente entender a incógnita dele. Olha só, meu irmão tem o dobro da minha idade, sabendo que eu tenho 12 anos de idade, né? Qual é a idade do meu irmão? Pois bem, vamos primeiro tentar determinar. A incógnita é aquilo que eu quero descobrir e ainda não sei. O que eu quero descobrir nessa situação? A idade do meu irmão. Então, a incógnita desse problema é a idade do meu irmão. Essa é a minha incógnita. Então, vamos tentar descobrir ela. Esse exemplo é fácil, né? Ó, eu tenho 12 anos e o meu irmão tem o dobro da minha idade. Se ele tem o dobro da minha idade, eu só vou fazer a minha idade vezes 2. Então, 12 vezes 2 é igual a 24. Ou seja, meu irmão tem 24 anos. Esse é o valor da minha incógnita. Então, nesse problema, a minha incógnita é a idade do meu irmão. E a idade do meu irmão é 24. Então, o valor da minha incógnita é 24. Vamos seguir. O que é uma equação, então? Equação é uma igualdade entre duas expressões. Então, vou ter duas expressões e vou ter um sinal de igual. Ou seja, sempre vai haver um sinal de igual em uma equação. Sempre vai haver. Se não tiver um sinal de igual, aquilo não é uma equação. E outra coisa, sempre vai haver uma ou mais incógnitas. Ou seja, tem que ter um sinal de igual e tem que ter uma ou mais letras para a gente descobrir o valor, certo? Isso aqui são exemplos, ó. Aqui eu tenho um sinal de igual, ó. Então do lado esquerdo eu tenho 2x mais 3 e do lado direito eu tenho 9. Então eu estou dizendo que 2x mais 3 vale a mesma coisa, ou seja, é igual a 9. Nesse segundo exemplo aqui, 4y mais 2 é igual a 3y menos 5. Então o que eu estou dizendo? Que 4y mais 2 valem a mesma coisa, é igual a 3y menos 5. Como a gente vai descobrir o valor do y, isso a gente já vai aprender como se resolve. Vamos lá. A balança abaixo é um exemplo de igualdade, pois ela está equilibrada. Ou seja, essa balança de pratos aqui, que era usado muito antigamente, né, pelos nossos pais, avós, bisavós, ela traz exatamente a ideia de uma equação, uma ideia de igualdade. Ou seja, tudo que está do lado esquerdo da balança, no prato esquerdo, pesa a mesma coisa do que está do lado direito, quando esses pratos estão equilibrados, como é o exemplo aqui, ok? Então, o que tem do lado esquerdo da balança é igual, ou seja, tem o mesmo peso, ao que tem do outro lado. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem uma lata. Então, uma lata é igual, ou seja, tem o mesmo peso que 60 gramas. Essa é a representação dessa balança, certo? Eu vou mostrar agora para vocês uma ideia de balança. Vamos lá. Olha só.
que eu tenho uma balança e tem alguns tomates. Então vamos dizer que eu acrescente um tomate do lado esquerdo, a balança desequilibrou. Vou acrescentar 4 tomates. 3, 4 tomates do lado esquerdo. Para eu equilibrar essa balança, o que eu tenho que fazer? Adicionar 4 tomates ao lado direito. 2, 3, 4 tomates. Pronto, essa minha balança está equilibrada. Agora vamos lá. Vamos dizer que eu acrescente mais 2 tomates do lado direito. Como que eu vou equilibrar essa minha balança? Acrescentando 2 tomates também do lado esquerdo. Ou seja, pessoal, se eu acrescentei 2 do lado direito, para ela manter equilibrada, eu tenho que acrescentar 2 do lado esquerdo. E se eu tirasse 3 tomates do lado esquerdo, a partir do momento que eu começo a tirar, a balança desequilibra. O que eu faço para equilibrar ela novamente? Se eu tirei 3 tomates do lado esquerdo, eu vou tirar 3 tomates do lado direito. Por que eu estou fazendo isso? A balança voltou a se equilibrar. Para mostrar que tudo que eu faço de um lado da igualdade da balança, eu tenho que fazer do outro também, para manter a balança equilibrada. Esse é o princípio de uma equação. Você sempre, tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro, porque você sempre precisa manter a igualdade. Tem um sinal de igual ali, ó. Se eu tiro um de um lado, eu tenho que tirar um do outro. Eu tenho 2 tomates e 2. Se eu dobro o número de tomates de um lado, de 2 vira 4. Eu tenho que dobrar o número de tomates do outro, de 2 vira 4. Ou seja, fiz algo de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro lado, para manter a minha igualdade, certo? Então, isso é um princípio bem importante que a gente vai ter nas equações. Deixa eu apresentar aqui para seguir. Então, olha só, como podemos verificar, podemos realizar a mesma operação nos dois lados da balança e ela continuará equilibrada. Então, isso é bem importante. Se eu fiz um mais 2 do lado esquerdo do igual, eu tenho que fazer um mais 2 do lado direito. Ok? Então, sempre fazer a mesma operação. Vocês já vão entender o porquê que a gente está aprendendo esses conceitos. Então, vamos resolver algumas equações aqui. Olha só. Aqui eu tenho uma balança, ó, tá? E uma equação. X mais 2 igual a 2x. O que eu vou fazer? Eu vou, aqui nesses quadrados, nesses retângulos aqui, é como se fossem os pratos da minha balança, tá? Então eu vou usar isso daqui para representar elas, ó. Então do lado esquerdo eu tenho x mais 2, então eu vou colocar um x e vou colocar 2 unidades, ó. 1, 2. Ó, x mais 2. Agora do lado direito eu tenho 2x, então eu vou colocar 2x. Percebam que quando eu montei a minha equação, a balança se equilibrou. Se eu tirar aqui, ó, ela volta a desequilibrar. Montei ela, ela está equilibrada. Ok, essa é a minha equação. X mais 2 igual a 2x. Pois bem, agora eu vou ensinar a resolver ela. Como nós resolvemos uma equação? Deixando x de um lado e número do outro. A minha resposta final tem que ser x é igual a 7. Ou, por exemplo, 3 é igual a x. Ou seja, o x é igual a algum número. Olha aqui para a minha equação. Para o x mais 2 igual a 2x. O que está me atrapalhando para eu ter de um lado só número e do outro só o x? Está vendo que esse x, se eu não tivesse esse x aqui onde eu botei o mouse em cima, ó, ia sobrar 2 igual a 2x. Ou seja, eu ia ter letra de um lado e número do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um x desse lado. Só que a balança desequilibrou. O que a gente aprendeu? Tudo que a gente faz de um lado tem que fazer do outro. Então se eu tirei um x desse lado, para ela manter equilibrada, eu vou tirar um x do outro. O que eu tenho? Que 2 é igual a x. Ou seja, a resposta dessa minha equação é 2. O x vale 2. Certo, pessoal? Vou fazer um outro exemplo. 3x mais 4 é igual a 4x. Então, de novo, ó,
Vou colocar desse lado 3x, 1, 2, 3, e mais 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Agora, desse outro lado da igualdade, eu vou colocar só os 4x que está aqui. 1, 2, 3, 4. Pois bem, equilibrei a balança. Agora, vamos lá. Eu tenho que ter x de um lado e número do outro. Desse lado eu tenho x e tenho um número, e desse lado eu só tenho x. Então, eu vou deixar o x do lado direito, que é onde ele tem mais, que tem 4, e vou tirar o x do lado esquerdo. Então, eu vou tirar os 3x aqui. 1, 2, 3. Para a balança voltar a ficar equilibrada, eu tenho que tirar 3x desse lado. 1, 2, 3. Voltou a ficar equilibrada. Ou seja, qual é o valor do x? X é igual a 4. Resolvi a minha equação. Vamos fazer mais um. Isso aqui a gente já fez. Aqui. 2x mais 4 é igual a 3x mais 1. Ok, vamos montar ela. 2x mais 4. 1, 2, 3, 4. É igual, então, agora desse lado direito, 3x mais 1. Então, vamos lá. 3x, 1, 2, 3, mais 1 unidade. Ó, equilibrou a balança. Vamos continuar. O que eu preciso fazer? Ter x de um lado e número do outro. Aqui, nesse caso, eu tenho x dos dois lados e número dos dois lados. Qual é a dica que eu dou? Ver qual lado tem mais x. Do lado direito, que tem 3, aqui só tem 2. Então, tira os x do lado que tem menos, no lado 2. Então, eu vou tirar 2x daqui. Se eu tirei 2x do lado esquerdo, o que eu vou fazer do lado direito? Tirar 2x também. Ok? Agora está quase. Eu tenho 4 é igual a x mais 1. Para eu ter x é igual a algum número, o que está me atrapalhando de eu ter número do lado esquerdo e x do lado direito é o 1. Então, eu vou tirar esse 1 daqui. Desequilibrou a balança. Por quê? Porque se eu tiro uma coisa de um lado, eu tenho que tirar uma do outro também. Ou seja, x é igual a 3. E assim eu resolvi uma equação. Certo, pessoal? Tranquilo? Último exemplo. 5x, então vou colocar aqui 5x. 4, 5x. Mais 1, vou colocar mais uma unidade aqui. É igual a 4x, 1, 2, 3, 4, mais 4, vou colocar 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Equilibrei a balança. Vamos lá, eu tenho x e números dos dois lados, então a dica que eu dei é o quê? Olha o lado que tem mais x, aqui tem 5 e aqui tem 4. Ok, então os x vão ficar do lado maior, vão ficar do lado do 5. Então, eu vou tirar os x do outro lado. Vou tirar os 4x. 1, 2, 3, 4. Se eu tirei 4x desse lado, eu vou tirar 4x desse. 1, 2, 3, 4. Ok. Agora está quase. Eu tenho x mais 1 aqui e aqui eu tenho 4. Para eu ter x desse lado, do lado esquerdo e número do lado direito, o que está me atrapalhando é esse 1. Eu vou tirar. Só que para ficar equilibrado eu tenho que tirar um do lado esquerdo e direito também. Ou seja, o x é igual a 3. Essa é a minha resposta. Certo? Então, assim a gente resolve a equação. A gente também pode fazer desenho, quer ver? Vamos fazer um desenho de uma balança. Por exemplo, qual o valor da incógnita na equação? 5x mais 3 igual a 3x mais 11. Vou fazer uma balança aqui com essa equação. Ó, coloquei 5x desse lado esquerdo, mais o 3. E 3x do lado direito, mais o 11. Certo? O mesmo princípio que nós estávamos aprendendo antes. Eu tenho que ter na minha balança x é igual a algum número, certo? X é igual a algum número. Aqui desse lado esquerdo eu tenho 5x. Do lado direito eu tenho só 3. Então, eu vou tirar do lado que tem menos, né? Do lado que tem 3. Então, eu vou tirar 3x do lado direito e vou tirar 3x do lado esquerdo. Ó, risquei aqui, tá? Tirando esse x, vai ficar
Só o 2x mais 3 e o 11. Tá quase para eu ter x de um lado e número do outro. O 3 está me atrapalhando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3 desse lado esquerdo e vou tirar 3 do lado direito também. Então 3 menos 3 dá 0, vai sumir. E 11 menos 3 dá 8. Então 2x é igual a 8. Tá quase, pessoal. Eu preciso ter a resposta do x é igual a algum número. Se 2x, agora pensa comigo, se 2x vale 8, como é que eu descubro o valor de 1x só? É só eu dividir ao meio, né? Se 2x vale 8, eu divido 8 por 2. 8 dividido por 2, 4. Então a minha resposta final é x igual a 4. Essa é a resposta da minha equação. Certo? Vamos fazer mais um. Sem desenho agora, tá? Então a ideia vai ser a mesma que a gente fez aqui, ó, de cortando, riscando e tal. Só que agora sem desenho. 7x mais 1 igual a 13 mais 4x. Vamos pensar. O que a gente tem que fazer? Deixar x só de um lado. Nós vamos tirar 7x ou nós vamos tirar 4x? Nós vamos tirar o menor valor, né? O 4x. Então, nós vamos tirar esse daqui. Então, olha só, eu vou copiar minha equação aqui de novo. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar 4x aqui do lado direito e vou tirar 4x do lado esquerdo. Então, vamos fazer isso, ó. 4x menos 4x vai dar 0x, ou seja, esse 4x vai desaparecer. 7x tira 4x, sobra 3. Então, 3x, copiei o mais 1 e o igual a 11. O 4x desapareceu aqui, né? Tá quase, ó. Então, agora eu tenho que ter x de um lado e número do outro. O que está me atrapalhando para eu ter isso? Esse 1 aqui. Então, eu vou tirar esse 1, certo? Vou copiar minha equação. E vou tirar o 1 do lado esquerdo e vou tirar o 1 também do lado direito. Para tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, eu vou copiar o meu 3x. E, ó, 1 menos 1 dá 0, sumiu. Igual 13 menos 1 dá 12, certo? Se 3x vale 12, como é que eu descubro o valor de 1x só? Eu vou dividir o 12 por 3. Então, eu vou colocar aqui 1 dividido por 3. Eu coloquei em forma de fração, porque normalmente é escrito assim, tá, pessoal? Então, 12 dividido por 3 vai dar 4, ou seja, x é igual a 4. Essa é a minha resposta dessa equação. O valor da minha incógnita é 4. Fazer mais um exemplo? 5x menos 9 igual a 2 mais 6x. Vamos lá. Eu vou tirar o 5x ou o 6x? Eu vou tirar o 5x, que é o valor menor, certo? Então, eu vou copiar minha equação e vou tirar 5x aqui do lado esquerdo e vou tirar 5x aqui do lado direito. Pessoal, uma coisa que tu não pode fazer é querer tirar o 5x do 9, tá? O x se tira do x e os números se tiram dos números. Então, olha só. 5x menos 5x vai ficar 0. Então, vai sobrar o menos 9, o igual 2 e mais, por que eu coloquei x aqui? Porque 6x menos 5x dá 1x, ou seja, x, né? Eu colocar o 1 aqui ou não colocar, ou colocar só o x é a mesma coisa. Bom, estou quase tendo x é igual a algum número. O que está me atrapalhando? Esse 2 aqui. Então, eu vou tirar 2 aqui do lado direito e tirar 2 do lado esquerdo também. Só que agora para pensar. Ó. 2 menos 2 aqui vai dar 0, vai sobrar só o x. Mas aqui, menos 9 menos 2, cuida que esses dois números são negativos, né? Então, tu vai somar e continuar negativo. Então, vai dar menos 11. Ou seja, o meu x vale menos 11. Essa é a minha resposta final. Pessoal, espero ter ajudado, espero que tenham entendido. Assistam o vídeo mais de uma vez, olhem o material auxiliar, bons estudos e boa semana.